Bom dia, bom dia. Vamos dar sequência aqui à nossa lição, que tem como título Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Josué era um jovem que estava ali sempre do lado de Moisés. Moisés foi um grande líder. Você quer conhecer mais sobre Moisés? Tire o dia do seu tempo para você ler a Bíblia. Aí diz aqui na lição, na parte 2, diz assim: apesar das muita adversidade no caminho pelo deserto, Josué cumpriu sua missão até o fim. Dispõe-te, levanta-te agora. Deus disse a Josué: dispõe-te agora, pois o teu servo Moisés está morto. Dispõe-te agora da ideia e levantar-se o mais rápido possível. Fazer com que seja colocada em prática uma determinada ordem. Ele deveria passar a funcionar como um novo líder do povo de Israel. Preparar-se para guiá-los, atravessar o rio Jordão, chegar a Jericó e enfrentar fortalezas gigantes até conquistar a terra prometida. A ordem cumprida. Josué se reuniu com os líderes do povo e pediu a eles que alertassem os israelitas para juntar alimentos, porque dentro de 3 dias eles partiriam e atravessariam o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor jurou que daria aos seus pais. O povo de Israel respondeu favoravelmente, dizendo que faria tudo o que Josué mandou e iria onde ele os enviasse. Responsabilidade de substituir Moisés. Josué foi escolhido para auxiliar Moisés, ainda jovem, e isto lhe deu a oportunidade de aprender a crescer também como servo de Deus. Josué tinha a relevância e a autoridade que havia sobre a vida de Moisés, com quem Deus falava face a face. Josué, por sua vez, recebeu uma ordem que envolvia coragem e fé. Esforça-te bem e tem bom ânimo. Então o Senhor estava dizendo: esforça-te, levanta. Josué, coragem, esforço e perseverança. O líder eficiente deve ter algumas características como coragem, esforço e perseverança. Coragem é não ter medo de correr risco, pois todo líder está sujeito a enfrentar circunstâncias adversas. Esforço é o empenho físico e emocional para conseguir os melhores resultados da missão assumida. Perseverança é não desistir de alcançar as metas estabelecidas, inclusive recomeçando quando necessário. Essas 3 características integram a liderança eficaz e Josué reunia todas elas, porque ele era um jovem obediente. A obediência leva ao êxito. Olha só, a obediência leva ao êxito. Como fica evidente na história de Josué, o sucesso da conquista passa pela obediência. A obediência a Deus e aos líderes por ele instituído. Esse é um princípio importante na vida cristã. Josué fez como Deus ordenou, seguindo também o aprendizado com Moisés. Ele foi valente e corajoso, obedeceu às ordens e corajoso obedeceu às ordens recebidas sem as desviar para a direita ou para a esquerda, e não se afastou do livro da lei. Prosperar no teu caminho. O mérito de Josué estava principalmente em sua obediência e temor a Deus. Moisés havia colocado as suas mãos em Josué, e ele ficou cheio do espírito de sabedoria. E o Senhor fez maravilhas por intermédio de seu fiel servo, como a passagem pelo Jordão em terra seca, a conquista de Jericó de maneira extraordinária, com buzinas e grito, a vitória sobre os 5 reis em Gideão, a chuva de grande pedra de Saraiva até a seca, o sol e a lua detidos, o sol em Gideão e a lua no vale do Aijalon. Deus confirma o seu projeto. O líder cristão deve andar sob a orientação do Espírito Santo a cada etapa de sua caminhada ministerial, para ter certeza de que está seguindo a direção da vontade de Deus e não segundo sua própria vontade, como aconteceu com Josué. Então Josué ele estava seguindo a vontade do Senhor, ele estava seguindo as ordens que o Senhor determinou. Diante das incertezas, devemos pedir em oração a confirmação do Senhor para saber qual caminho seguir.
Olha só. Então, temos que estar sempre na dependência de Deus. Tudo que formos fazer, colocarmos em oração nas mãos do Senhor. Porque se for da vontade dele, se for bom para nós, ele vai abrir as portas e tudo vai dar certo. Porque muitas vezes queremos a nossa vontade, não perguntamos, não colocamos nas mãos do Senhor para saber se realmente aquilo é bom. E a obediência, por que que muitos jovens hoje perecem? Pela desobediência. Submeter-se a Deus, existem regras para todas as áreas da vida, e deixar de cumpri-las é sinal de desobediência. Josué foi fiel e obediente e observou a lei. Ele seguiu as ordens recebidas, demonstrando que sua obediência era acompanhada por uma fé inabalável. Por isso ele é lembrado como um servo leal, cuja vida reflete o poder da submissão à vontade de Deus. É isso que temos que fazer, nos submeter à vontade de Deus. Josué se destaca como um homem que aprendeu lições valiosas de liderança e fé. Observando o exemplo de Moisés, ele entendeu a importância da obediência a Deus e da confiança em suas promessas, aplicando esses princípios ao guiar Israel rumo à terra prometida. Olha só. Ele foi obediente, ele andou com Moisés. Ele via e ouvia como eram as atitudes de Moisés. E quando chegou o momento que Deus passou o cajado para ele passou a obedecer e ouvir mais a voz do Senhor. Se ele já ouvia antes, ele passou a obedecer e ouvir mais, porque ele tinha um povo enorme para ele cuidar, para ele levar para a terra prometida. Então esta é um pouco da história de Josué. Quer conhecer mais da história de Moisés, de Josué, dos grandes patriarcas, dos grandes homens de Deus? Leia a Bíblia. Tire o dízimo do seu tempo para ler a palavra do Senhor. Que é ela que nos fortalece, é ela que nos sustenta nesse mundo de tanto caos, de tanta tragédia, de tanta desobediência do ser humano. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quero te agradecer por todos os dias tu ouvir assistir os meus vídeos, compartilhar os meus vídeos e se inscrever, porque você está levando a semente do Evangelho para outras pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.